Impressionante como as pessoas de hoje em dia não têm a mínima compaixão uns pelos outros. A história que estamos a ponto de contar parece surrealista, mas acontece diariamente na vida de muitos. A mansão dos Almeida ocupava um quarteirão inteiro no bairro mais nobre de São Paulo. 3 andares de puro luxo, 8 suítes, piscina olímpica aquecida, quadra de tênis, cinema particular e uma garagem que abrigava 12 carros importados. Do lado de fora era um palácio. Do lado de dentro era um campo de batalha disfarçado de lar. Beatriz Almeida observava da varanda do 2º andar, enquanto sua faxineira, Dona Lúcia, lavava o piso de mármore da área externa pela 3ª vez naquela manhã. Aos 52 anos, Beatriz comandava não apenas um império empresarial têxtil avaliado em 2 bilhões de reais, mas também controlava cada aspecto da vida de seus 3 filhos com mão de ferro, envolta em luvas de seda italiana. Lúcia! Sua voz ecoou pelo jardim como um chicote. Ainda há marcas no mármore. Refaça. Dona Lúcia, 45 anos, cabelos grisalhos presos num coque simples, limpou o suor da testa e voltou a esfregar o piso que já brilhava. 10 anos. Havia 10 anos que trabalhava naquela casa. 10 anos sendo tratada como mobília defeituosa. 10 anos engolindo humilhações para garantir que sua filha Helena tivesse um futuro melhor que o dela. Mãe, por que você deixa essa mulher te tratar assim? A voz jovem veio do canto do jardim, onde Helena estava sentada na grama, longe das vistas da patroa, esperando a mãe terminar o turno. Helena tinha 22 anos e desde criança frequentava aquela mansão. Passava horas sentada em cantos discretos, fazendo lição de casa, lendo livros emprestados da biblioteca pública, sonhando com um mundo diferente enquanto sua mãe limpava os excessos dos ricos. Ela havia crescido observando aquela família de perto, conhecendo seus segredos, testemunhando suas crueldades. Filha, não é sobre deixar. Dona Lúcia sussurrou quando Beatriz entrou na casa. É sobre sobreviver. Esse emprego paga seus estudos na faculdade. Helena estava no último ano de enfermagem numa universidade pública. Trabalhava meio período como auxiliar de enfermagem num hospital municipal e estudava nas horas vagas. Seu sonho era se formar e conseguir tirar a mãe daquela casa, daquela humilhação diária. Dentro da mansão, outro tipo de guerra familiar acontecia. Gabriel Almeida, 23 anos, herdeiro designado do império familiar, estava preso numa reunião de família que mais parecia um tribunal. Sua mãe Beatriz ocupava a cabeceira da mesa de jantar, ladeada pelos outros 2 filhos. Rodrigo, 26 anos, e Mariana, 20 anos. Gabriel, recebi uma ligação da professora Andrade, Beatriz disse, sua voz gelada. Você faltou à reunião do conselho da empresa ontem? Eu tinha um compromisso. Gabriel respondeu sem levantar os olhos do celular. Compromisso? Mariana riu com desdém. Provavelmente estava desperdiçando tempo com aqueles seus amigos inúteis. Gabriel e seus irmãos nunca haviam tido uma relação próxima. Rodrigo, o mais velho, sempre foi o filho rebelde que Beatriz nunca conseguiu controlar completamente. Mariana era a filha mimada que usava a crueldade como forma de chamar atenção. E Gabriel era o herdeiro relutante, preso entre as expectativas familiares e seu próprio desejo de ser algo mais que apenas um sobrenome. Aqueles amigos inúteis são os filhos dos maiores empresários do país. Gabriel retrucou. E são tão arrogantes e vazios quanto você, Rodrigo provocou. A diferença é que, pelo menos, eles assumem que são inúteis. Chega. Beatriz bateu a mão na mesa. Vocês 3 são uma decepção constante. Rodrigo, você é um playboy sem propósito. Mariana, você é fútil e cruel. E você, Gabriel, é fraco demais para assumir o que é seu por direito. Era assim todos os dias. Beatriz governava através do medo e da manipulação, mantendo seus filhos competindo entre si, nunca unidos. Sempre buscando a aprovação materna que ela distribuía com conta-gotas envenenadas. Mãe,
Quando o pai vai voltar da viagem? E Mariana perguntou, mudando de assunto. Seu pai está em Dubai, fechando contratos. Pelo menos ele sabe o que é trabalho, diferente de vocês três parasitas. Eduardo Almeida, o patriarca da família, estava sempre viajando. Havia construído o império têxtil do zero e agora passava mais tempo longe de casa do que presente. Alguns diziam que era por necessidade dos negócios. Outros sussurravam que era para escapar da própria esposa. Gabriel se levantou da mesa. Com licença, tenho que sair. Para onde? Beatriz exigiu. Para qualquer lugar que não seja aqui, ele respondeu. Saindo antes que ela pudesse protestar. Enquanto caminhava pelos corredores da mansão em direção à garagem, Gabriel parou ao ver pela janela a cena no jardim. Dona Lúcia ainda limpava o mármore e, sentada à sombra de uma árvore, estava uma jovem que ele não reconheceu imediatamente. Helena estava concentrada num livro de anatomia, fazendo anotações, completamente alheia ao mundo ao redor. O sol da tarde criava um halo dourado em seus cabelos escuros e cacheados. Por algum motivo que Gabriel não conseguia explicar, ficou ali parado, observando. Havia algo diferente naquela moça. Uma serenidade, uma força silenciosa que contrastava com tudo que ele conhecia em seu mundo de superficialidades. Quem é aquela? Ele perguntou para Dona Lúcia quando passou pelo jardim. A faxineira levantou os olhos, surpresa de ser diretamente endereçada pelo filho da patroa. É minha filha, Helena, senhor. Ela está esperando eu terminar. Ela sempre vem aqui desde pequena, senhor. Não incomoda ninguém, só fica ali quietinha. Gabriel assentiu e continuou andando, mas algo havia mudado. Pela primeira vez, em muito tempo, algo havia capturado sua atenção, além do vazio rotineiro de sua vida privilegiada. Helena levantou os olhos do livro e viu o jovem se afastando. Reconheceu Gabriel Almeida imediatamente. Era impossível não reconhecer. Ela o via desde criança, sempre distante, sempre cercado de luxo que ela nunca conheceria. Para ela, ele representava tudo que estava errado no mundo. Privilégio não merecido, arrogância nata, indiferença ao sofrimento alheio. Mãe, quem era aquele? Ela perguntou, embora soubesse a resposta. Gabriel, o filho do meio. O herdeiro, Dona Lúcia respondeu com cuidado. Mantenha a distância dele, filha. Gente como nós não existe para gente como eles. Mas o destino tinha outros planos. Naquela noite, Gabriel não conseguiu tirar a imagem da moça do jardim da cabeça. Havia algo nela que o intrigava. Enquanto jantava com seus amigos num restaurante onde o prato mais barato custava o salário mensal de Dona Lúcia, ele estava mentalmente ausente. Gabriel, você está bem? Ele perguntou Fernando, um dos seus amigos do círculo social. Só cansado, Gabriel mentiu. Cansado de quê? Você não faz nada o dia todo, provocou Júlia, uma das garotas do grupo. Deve ser exaustivo gastar dinheiro do papai. O grupo riu, mas era uma risada vazia, como tudo em suas vidas. Falando nisso, disse Patrícia, outra amiga. Ouvi dizer que sua mãe demitiu 3 empregadas semana passada. É verdade que uma delas chorou tanto que desmaiou? Provavelmente, Gabriel respondeu com indiferença ensaiada. Minha mãe não tolera incompetência, nem humanidade, Fernando acrescentou. E todos riram novamente. Era assim que eles eram, cruéis sem nem perceber. Tão isolados em suas bolhas de privilégio que o sofrimento alheio era apenas entretenimento abstrato. Mas algo estava começando a mudar em Gabriel, mesmo que ele ainda não soubesse exatamente o quê. Enquanto isso, no pequeno apartamento de 2 cômodos que Helena e Dona Lúcia dividiam na periferia da cidade, mãe e filha jantavam arroz, feijão e ovo. A mesma refeição de sempre. Como foi o hospital hoje? Dona Lúcia perguntou, intenso. Recebemos um paciente com leucemia avançada, 20 e poucos anos, família rica. É triste ver alguém tão jovem lutando pela vida. O dinheiro não compra saúde. Dona Lúcia suspirou. Não compra. Mas paga os melhores tratamentos, os melhores médicos, as melhores chances.
Helena respondeu com a praticidade de quem trabalhava na realidade crua da saúde pública. Elas não sabiam que em poucas semanas aquela conversa ganharia um significado profético e devastador. De volta à mansão dos Almeida, Beatriz terminou mais uma garrafa de vinho sozinha em seu quarto. Por trás da fachada de controle absoluto, ela carregava seus próprios demônios. Um casamento frio e distante, filhos que a temiam, mas não a amavam, um império construído sobre a destruição de qualquer coisa que parecesse fraqueza. Ela pegou uma foto antiga, escondida na gaveta. Uma jovem de 20 anos, grávida, sorrindo genuinamente. Ela mesma, 3 décadas atrás, antes de se tornar a mulher que era hoje. Antes de aprender que bondade era fraqueza e que amor era um luxo que ela não podia se permitir, eu fiz o que tinha que fazer. Ela sussurrou para a foto, como fazia toda noite. Fiz o que tinha que fazer, mas nem ela sabia mais se acreditava nisso. Os primeiros dias passaram e Gabriel começou a, deliberadamente ou não, estar presente nos momentos em que sabia que Dona Lúcia trabalhava. Ele inventava desculpas para passar pelo jardim, para estar em cômodos que normalmente evitava, e toda vez lá estava Helena, sentada, estudando, esperando, mundos separados ocupando o mesmo espaço físico, até que numa tarde de quinta-feira, o destino forçou o primeiro contato real entre eles. Helena havia deixado cair seu livro de anatomia e as páginas espalharam pelo gramado. Ao se abaixar para recolhê-las, não viu Gabriel se aproximando. Eles se chocaram e Helena caiu sentada na grama. "Desculpa, eu não vi você", Gabriel disse, estendendo a mão para ajudá-la a levantar. Helena ignorou a mão e se levantou sozinha, limpando a grama da calça jeans surrada. "Não se preocupe. Gente como você não costuma ver gente como eu mesmo", ela disse, e havia veneno naquelas palavras. Gabriel ficou surpreso. Ninguém falava com ele daquele jeito. Ninguém ousava. "Você nem me conhece", ele disse. "Não preciso. Sei exatamente quem você é. Vi você crescer. Vi como trata as pessoas, como desperdiça o que tem, como vive numa bolha, enquanto o mundo queima do lado de fora." Era a primeira vez que alguém o via de verdade, e Gabriel não sabia se ficava ofendido ou intrigado. "E você? Quem é você para me julgar?" "Ninguém", Helena respondeu pegando seu livro. "Sou absolutamente ninguém. Só mais uma filha de empregada que você nem notaria se eu não tivesse esbarrado em você." Ela começou a se afastar, mas Gabriel a chamou. "Helena, certo? Ouvi sua mãe te chamar assim." Ela parou, surpresa que ele soubesse seu nome. "E daí? E daí que? Eu gostaria de conhecer alguém que tem coragem de falar a verdade. Mesmo para alguém como eu." Helena o olhou nos olhos pela primeira vez. Viu algo ali que não esperava. Não arrogância, mas solidão. A mesma solidão que ela às vezes sentia, apesar de viver em mundos completamente opostos. "A verdade machuca", ela disse. "Tem certeza que quer ouvir? Tenho uma vida inteira de mentiras perfumadas. Talvez seja a hora de experimentar algo diferente." Foi assim que começou. Não com romance, não com paixão, mas com um desafio. E nenhum dos dois sabia que aquele encontro casual mudaria não apenas suas vidas, mas o destino de toda a família Almeida. Porque às vezes, o universo coloca as pessoas certas nos lugares certos, nos momentos certos. E às vezes, a salvação vem de onde menos esperamos. Nas semanas seguintes ao primeiro encontro no jardim, algo inesperado começou a acontecer. Gabriel passou a procurar desculpas cada vez mais elaboradas para estar presente quando Helena visitava a mansão. "Preciso revisar uns documentos no escritório do jardim", ele dizia, carregando papéis que nunca lia. "Ou tomar sol na área externa", inventava. Mesmo sob um céu nublado, Helena percebia, é claro. Era impossível não perceber. Mas continuava fingindo que não via, enterrada em seus livros de enfermagem, construindo muros invisíveis entre eles, até que numa tarde de sábado, Gabriel simplesmente sentou na grama ao lado dela. "O que você está estudando?" E ele perguntou. "Sistema circulatório." Helena respondeu sem levantar os olhos.
Fascinante para você, tenho certeza. Na verdade é. Eu quase fiz medicina. Isso fez Helena olhar para ele pela primeira vez. Sério? Minha mãe não deixou. Disse que médicos trabalham para viver e Almeidas vivem para mandar. Então aqui estou, preparando-me para herdar um império que não construí e não mereço. A sinceridade crua na voz dele desarmou Helena momentaneamente. Por que está me contando isso? Porque você é a primeira pessoa em anos que não me diz o que eu quero ouvir. É refrescante, refrescante, Helena repetiu com ironia. Como uma bebida exótica. É assim que vê as pessoas? Entretenimento? Não, Gabriel disse, e havia frustração genuína em sua voz. Mas é assim que fui ensinado a ver. E estou cansado disso. Helena fechou o livro, decidindo dar uma chance àquela conversa. Então mude. Não é tão simples. É sim. Você só não quer abrir mão dos privilégios que vêm junto com a crueldade. A verdade doía, mas Gabriel não se afastou dela. Me ensine então, ele disse. Me ensine a ver o que você vê. Foi um pedido tão vulnerável, tão genuíno, que Helena sentiu suas defesas começarem a rachar. Por que eu faria isso? Porque apesar de todo o meu dinheiro, você tem algo que eu nunca terei. O quê? Propósito. Você sabe por que acorda todos os dias. Eu ainda estou procurando. No segundo andar da mansão, os olhos observavam a cena com crescente desconforto. Beatriz havia notado as idas cada vez mais frequentes de Gabriel ao jardim. Havia notado como ele olhava para aquela moça, a filha da faxineira, e não gostava nem um pouco do que via. Mariana, ela chamou a filha, quem é aquela garota no jardim? Helena alguma coisa, filha da Lúcia, a faxineira. Por quê? Gabriel está conversando com ela. De novo, Mariana se juntou à mãe na janela e sorriu maliciosamente. Oh, isso vai ser divertido. Divertido não é a palavra que eu usaria, Beatriz disse friamente. Desça lá e lembre seu irmão de qual é o lugar dele. E dela, Mariana não precisou de um segundo convite. Crueldade era sua especialidade. Ela desceu as escadas com a graça estudada de quem sabe que está sempre sendo observada e chegou ao jardim com um sorriso que não chegava aos olhos. Gabriel, que surpresa te encontrar aqui. De novo, Gabriel levantou, reconhecendo o tom. Mariana, e você deve ser Helena, Mariana disse, examinando a moça de cima a baixo, como se estivesse avaliando um objeto. Que livro interessante. Anatomia Humana. Tem figuras coloridas? Mariana, Gabriel alertou. O quê? Estou apenas sendo amigável, ela sorriu. É tão inspirador ver alguém tentando se educar apesar das circunstâncias. Helena se levantou, guardando o livro na mochila surrada. Circunstâncias? E ela perguntou calmamente. Você sabe, vir de origem humilde. Deve ser difícil estudar enquanto sua mãe limpa privadas, não é? Mariana, chega, Gabriel disse, mas sua irmã estava apenas começando. Na verdade, é a coisa mais fácil do mundo, Helena respondeu, olhando Mariana diretamente nos olhos. Porque quando você tem um objetivo real, quando está lutando por algo maior que você mesma, as dificuldades se tornam apenas obstáculos a superar. Não desculpas para desistir. O sorriso de Mariana vacilou. Que filosófico. Você tirou isso de algum livro de autoajuda? Tirei da vida. Algo que você nunca precisou aprender, porque tudo sempre foi dado de bandeja. Agora, Mariana estava visivelmente irritada. Não estava acostumada a ser confrontada, especialmente por alguém que considerava inferior. Cuidado com quem você está falando, querida. Uma palavra minha e sua mãe perde o emprego. Mariana, Gabriel interviu ficando entre as duas. Você passou dos limites. Eu passei dos limites. Você está se esquecendo de quem é, Gabriel? Você é um Almeida. Ela é filha da empregada. Vocês não vivem no mesmo mundo. Talvez seja a hora de mudar de mundo então, Gabriel disse, surpreendendo a si mesmo com as próprias palavras. Mariana olhou para o irmão como se ele tivesse enlouquecido. Espere até a mamãe ouvir isso. Ela disse antes de dar meia volta e voltar para a mansão. Helena pegou sua mochila. Eu preciso ir. Helena espera. Desculpa pela minha irmã. Ela é...
Ela é exatamente o que seu mundo cria, Helena disse. Pessoas que nunca precisaram desenvolver empatia porque nunca enfrentaram consequências reais para suas ações. Eu não sou assim, ainda não. Mas você está sendo moldado para ser. Então me ajude a resistir, Gabriel disse. E havia um desespero em sua voz que tocou algo em Helena. Ela o olhou por um longo momento, vendo além da arrogância superficial, além dos privilégios não merecidos. Viu um homem jovem preso numa prisão dourada, buscando uma saída. Você não precisa da minha ajuda, ela disse suavemente. Você precisa de coragem para escolher quem quer ser. E com isso, ela saiu, deixando Gabriel sozinho no jardim. Pela primeira vez na vida, questionando seriamente tudo que sempre considerou verdade absoluta. Dentro da mansão, Mariana já havia relatado tudo para Beatriz, adicionando alguns detalhes dramáticos extras para temperar a história. Ele a estava defendendo, mãe. Defendendo a filha da faxineira contra mim? Beatriz fechou os olhos, respirando fundo para controlar a raiva. Onde está seu irmão agora? Ainda lá fora, provavelmente escrevendo poesia sobre olhos de pobre. Chame-o aqui, agora. 5 minutos depois, Gabriel entrava no escritório particular de Beatriz, sabendo exatamente o que estava por vir. Sente-se, ela ordenou. Prefiro ficar em pé. Não foi um pedido. Gabriel se sentou, mas manteve o olhar desafiador. Sua irmã me contou sobre sua amizade com a filha da nossa empregada, Helena. O nome dela é Helena. Não me importa como ela se chama, Beatriz disse friamente. O que importa é que você está se esquecendo de quem é. Talvez eu esteja lembrando de quem eu deveria ser. A resposta surpreendeu Beatriz. Gabriel nunca havia a desafiado tão abertamente. Você tem 23 anos, Gabriel. Está na idade de assumir responsabilidades reais na empresa, de fazer conexões que importam, de se casar com alguém apropriado do nosso círculo social. Apropriado? Gabriel repetiu amargamente. Como Júlia, que tem QI de uma planta, mas sobrenome importante. Ou Patrícia, que trata garçons como lixo porque pode. Exatamente como elas, Beatriz disse sem hesitar. Porque elas entendem como nosso mundo funciona. Talvez eu não queira viver nesse mundo. Você não tem escolha. Você nasceu nele. Minha mãe escolheu nascer nele? Gabriel perguntou. Uma pergunta que nunca havia feito antes. O silêncio de Beatriz foi eloquente. Pensei que não, Gabriel disse. Você também veio de baixo, não veio? Antes de casar com meu pai. Exatamente por isso sei o que estou falando, Beatriz disse, e pela primeira vez havia uma rachadura em sua armadura. Sei o preço de misturar mundos diferentes. Sei a dor que isso causa. Ou talvez você só tenha se tornado tão dura que esqueceu como é sentir. A conversa foi interrompida por Dona Lúcia batendo timidamente na porta. Desculpe interromper, Dona Beatriz. Terminei a limpeza do 2º andar. Ótimo, Beatriz disse, uma ideia cruel formando em sua mente. Lúcia, gostaria de conversar com você sobre sua filha. Dona Lúcia empalideceu. Helena, ela fez algo errado? Não exatamente. Mas estou preocupada com as associações que ela está fazendo enquanto espera por você aqui. Eu não entendo, senhora. Deixe-me ser clara então. Sua filha não é bem-vinda mais nesta propriedade. Se precisar esperar por você, que espere do lado de fora do portão. Mãe! Gabriel protestou. Não é negociável, Beatriz disse. Lúcia, você entende? Dona Lúcia assentiu, lágrimas formando em seus olhos. Sim, senhora. Peço desculpas se minha filha causou algum problema. Ela não causou problema nenhum, Gabriel disse. Mãe, isso é cruel e desnecessário. É necessário, Beatriz respondeu. E você vai entender isso quando crescer. Quando Dona Lúcia saiu, Gabriel ficou cara a cara com sua mãe. Você acabou de humilhar uma mulher que trabalha honestamente há 10 anos nesta casa. Eu protegi meu filho de fazer uma besteira que ele se arrependeria pelo resto da vida. A única besteira que vou me arrepender é ter levado tanto tempo para ver você como realmente é. Gabriel disse antes de sair, batendo a porta. Naquela noite, Beatriz bebeu sozinha novamente, olhando para a foto antiga escondida.
A jovem grávida sorrindo de volta para ela parecia uma estranha agora. Eu estou te protegendo, ela sussurrou para a imagem do filho. Mesmo que você nunca entenda, mesmo que você me odeie por isso. Mas Gabriel não estava odiando. Estava, pela primeira vez na vida, realmente vendo. Ele pegou o telefone e, depois de muita investigação, conseguiu o número de Helena através de um funcionário mais jovem da casa. A mensagem foi simples. Desculpa pela minha família, desculpa pelo meu mundo, mas não desculpa por ter te conhecido. Gabriel, Helena olhou para a mensagem por longos minutos antes de responder. Você não é responsável pela sua família, mas é responsável por quem escolhe ser apesar dela. Era o começo de algo. Algo perigoso, improvável e que mudaria tudo. Porque em 2 semanas, Gabriel começaria a sentir os primeiros sintomas. Cansaço inexplicável, hematomas que apareciam sem razão, febre que ia e vinha. E em 3 semanas, um diagnóstico mudaria não apenas sua vida, mas forçaria toda a família Almeida a confrontar verdades que haviam evitado por décadas. A leucemia não discrimina entre ricos e pobres. E às vezes, a salvação vem exatamente de onde você menos espera e mais desprezou. 2 semanas haviam passado desde que Beatriz proibira Helena de entrar na propriedade. Gabriel e Helena se comunicavam às escondidas. Mensagens trocadas tarde da noite. Encontros rápidos no café perto da universidade dela. Conversas que duravam horas sobre tudo e nada. Mas algo estava errado com Gabriel. Começou com um cansaço que não passava, mesmo depois de dormir 12 horas. Depois vieram os hematomas. Manchas roxas que aparecem sem motivo aparente nos braços, nas pernas. A febre baixa que ia e vinha. A falta de apetite. Deve ser estresse, ele disse para Helena durante um de seus encontros secretos. Minha mãe está me pressionando cada vez mais sobre a empresa. Mas Helena, com seu treinamento de enfermagem, reconhecia os sinais e não gostava do que via. Gabriel, você precisa ver um médico, ela insistiu. Esses sintomas não são normais. Estou bem, ele mentiu, porque admitir fraqueza ia contra tudo o que lhe haviam ensinado. Mas 3 dias depois, durante um jantar de negócios com investidores importantes, Gabriel desmaiou na frente de todos. O Hospital Sírio-Libanês recebeu Gabriel Almeida com a urgência reservada para pacientes VIP. Dr. Ricardo Mendes, um dos melhores hematologistas do país, foi chamado imediatamente. Beatriz chegou ao hospital como um furacão. Rodrigo e Mariana apareceram com expressões que misturavam preocupação genuína e cálculo sobre o que a doença do irmão significaria para a linha sucessória. Eduardo foi imediatamente contactado em Dubai. Eram 3 da manhã lá quando recebeu a ligação sobre a internação do filho. Dr. Mendes, o que meu filho tem? Beatriz exigiu, como se pudesse controlar a medicina da mesma forma que controlava tudo mais. O médico, acostumado a lidar com famílias poderosas, manteve a calma profissional. Fizemos uma série de exames. Hemograma completo, biópsia da medula óssea. Precisamos aguardar alguns resultados, mas o quê? Eduardo interveio pela primeira vez, mostrando emoção real. Os sintomas que Gabriel apresenta são consistentes com leucemia mieloide aguda. O silêncio que seguiu foi absoluto. Leucemia. A palavra pairou no ar como uma sentença de morte. Isso é impossível, Beatriz sussurrou. Meu filho, ele é saudável, forte. A LMA pode afetar qualquer pessoa, em qualquer idade. Dr. Mendes explicou gentilmente. Vamos confirmar com os resultados finais. Mas precisamos nos preparar para iniciar tratamento imediatamente se confirmado. Dentro do quarto particular de luxo, Gabriel estava deitado na cama, olhando para o teto. Ele havia escutado tudo através da porta entreaberta. Leucemia, câncer no sangue. Aos 23 anos, sua primeira reação não foi medo pela própria vida. Foi pegar o celular e enviar uma mensagem para Helena. Você estava certa. Estou no hospital, Sírio. Acho que é sério. A resposta veio em segundos. Estou indo.
Não, minha família... Não me importo com sua família. Estou indo. 40 minutos depois, Helena entrava no hospital ainda com o uniforme do hospital municipal onde trabalhava. A diferença entre os dois hospitais era gritante. Um para quem podia pagar qualquer preço pela vida, outro para quem lutava por atendimento básico. Ela foi barrada na recepção do andar VIP. Desculpe, apenas família pode visitar, a recepcionista disse. Eu sou amiga dele. Por favor, só quero saber se ele está bem. Não posso liberar informações para não familiares. Foi quando Mariana passou pelo corredor e viu Helena. Olha só quem apareceu, ela disse com desdém. A filha da faxineira. Que conveniente aparecer quando há uma herança em jogo. Mariana, eu só quero... Você quer o quê? Consolar meu irmão. Ou está aqui para garantir que ele faça alguma loucura, tipo deixar dinheiro para você no testamento. Mariana, não seja ridícula. A voz de Gabriel veio da porta do quarto. Ele estava pálido, com uma agulha de soro no braço mais firme. Helena, entre. Gabriel, você não pode permitir isso. Mariana protestou. É meu quarto, minha doença, minha vida. E eu quero ela aqui. Helena entrou e quando a porta se fechou, Gabriel desmoronou. Não fisicamente, mas emocionalmente. Pela primeira vez na vida, permitiu-se ser vulnerável. Leucemia, ele disse simplesmente. Eles ainda não confirmaram, mas Helena sentou na beira da cama e pegou sua mão. Vamos enfrentar isso juntos, porque você se importa? Mas ele perguntou genuinamente. Minha família te tratou horrivelmente. Eu não me importo com sua família. Me importo com você. Era a primeira vez que admitiam, mesmo que indiretamente, que havia algo mais entre eles do que amizade improvável. Do lado de fora, Beatriz observava através do vidro da porta. Ver seu filho, seu herdeiro, seu futuro, segurando a mão daquela moça enquanto enfrentava a notícia mais devastadora de sua vida, deveria enfurecê-la. Mas tudo que ela sentiu foi uma dor profunda e antiga. Uma lembrança de quando ela mesma era jovem e apaixonada, antes que o mundo a ensinasse que amor era luxo e controle era necessidade. Eduardo. Ela disse para o marido que mal conhecia mais. Nosso filho está doente. Eu sei. Ele respondeu. E pela primeira vez em anos, Eduardo segurou a mão de Beatriz. 2 dias depois, os resultados confirmaram leucemia mieloide aguda, tipo M2. Agressiva, mas tratável. Gabriel precisaria de quimioterapia imediata e, eventualmente, um transplante de medula óssea. Eduardo havia chegado de Dubai naquela manhã, depois de mais de 18 horas de viagem no jato particular. Pela primeira vez em anos, a família Almeida estava reunida por algo além de obrigação social ou negócios. Vamos começar testando a família primeiro, Dr. Mendes explicou. Irmãos têm 25% de chance de compatibilidade. Pais menos, mas ainda possível. Rodrigo e Mariana foram testados imediatamente. Eduardo e Beatriz também. Todos esperavam que pelo menos um deles fosse compatível. Nenhum foi. Como isso é possível? E Beatriz exigiu. Somos a família dele. Compatibilidade de medula óssea é complexa. Dr. Mendes explicou pacientemente. Não é apenas tipo sanguíneo. São marcadores genéticos específicos, chamados HLA. Mesmo familiares próximos podem não ser compatíveis. E agora? Eduardo perguntou. Agora procuramos no Registro Nacional de Doadores. Mas com o perfil HLA específico de Gabriel, pode levar tempo encontrar uma compatibilidade perfeita. Quanto tempo? Gabriel perguntou da cama, onde estava recebendo sua primeira sessão de quimioterapia. Semanas, meses, possivelmente mais. E se não encontrarmos ninguém? Dr. Mendes não precisou responder. O silêncio foi eloquente. Helena, que havia conseguido permissão para ficar com Gabriel durante os tratamentos, depois de muita insistência dele. Teve uma ideia, doutor, ela disse. Posso ser testada? Todos na sala a olharam como se ela tivesse enlouquecido. Você nem é da família, Mariana disse com desdém. Não precisa ser da família para ser doador, Helena respondeu. Qualquer pessoa compatível pode doar, certo, Dr. Mendes?
Tecnicamente sim, mas as chances de alguém não relacionado ser compatível são infinitesimais. Eu sei, estudei isso na faculdade de enfermagem. Mas por que não tentar? Porque é ridículo, Beatriz interveio. Você acha que vai ser a heroína que salva meu filho? Isso não é um conto de fadas. Não, Helena disse calmamente. Eu acho que um teste de sangue não custa nada e pode salvar uma vida. Mas se a senhora prefere que ele morra do que aceitar a ajuda de alguém que considera inferior, essa é sua escolha. O silêncio na sala foi tenso. Faça o teste, Gabriel disse. Por favor, Dr. Mendes assentiu. Vou solicitar. Mas realmente as chances... Eu sei das chances, Helena disse. Mas também sei que milagres acontecem. O teste foi feito naquela tarde. Resultados levariam uma semana. Durante essa semana, Gabriel começou a quimioterapia agressiva. Os efeitos colaterais foram brutais. Náuseas constantes, perda de cabelo, fraqueza extrema. O homem forte e arrogante que entrou no hospital começou a desaparecer, deixando apenas uma versão frágil e humana. E Helena estava lá em todos os momentos que podia, entre seus turnos no hospital municipal e as aulas da faculdade. Ela segurava sua mão durante as crises de vômito, lia para ele quando as dores de cabeça eram insuportáveis, simplesmente ficava ali quando ele precisava de presença silenciosa. Por que você está fazendo isso? E ele perguntou numa madrugada difícil. Porque eu te amo, ela respondeu simplesmente. Era a primeira vez que a palavra era dita em voz alta. Gabriel sentiu lágrimas que ele não derramava desde criança, escorrerem por seu rosto. Eu também te amo, ele sussurrou. E tenho tanto medo de morrer agora que finalmente encontrei algo para viver. Do corredor, Beatriz escutava tudo. Ela havia vindo verificar o filho e encontrado aquela cena. Deveria sentir raiva, indignação, mas tudo o que sentiu foi a rachadura final em sua armadura cuidadosamente construída. Ela lembrou de quando era jovem, quando amou o pai de Gabriel com a mesma intensidade pura. Antes de aprender que amor era fraqueza. Antes de construir muros tão altos que nem ela mesma conseguia mais escalar. No 7º dia, Dr. Mendes entrou no quarto com uma expressão que ninguém conseguia decifrar. Recebi os resultados do teste de Helena, ele disse. Todos pararam. Gabriel segurou a mão de Helena com força. E? Ele perguntou, sua voz mal saindo. Dr. Mendes olhou para suas anotações, depois para Helena, depois para Gabriel. É uma compatibilidade perfeita. Todos os 6 marcadores HLA. Em 20 anos de carreira, nunca vi isso entre não familiares. O silêncio foi absoluto por 3 segundos completos. Depois, Gabriel começou a chorar. Helena também. Dr. Mendes sorria discretamente. E Beatriz, que estava encostada na parede, escorregou até o chão, seu corpo finalmente cedendo ao peso de anos de orgulho e controle. A filha da faxineira que ela havia humilhado, expulsado, desprezado. Era a única pessoa no mundo inteiro que poderia salvar seu filho. O universo, parecia, tinha senso de ironia. A notícia da compatibilidade perfeita de Helena espalhou-se pela família Almeida como um incêndio. A filha da faxineira, a moça que haviam desprezado, humilhado, expulsado de sua propriedade, era a única esperança de salvação para Gabriel. Beatriz ficou 3 horas trancada em seu quarto no hospital, incapaz de processar a ironia cruel do destino. O universo estava forçando-a a confrontar cada ato de crueldade, cada demonstração de superioridade, cada momento em que tratou pessoas como descartáveis. Quando finalmente saiu, encontrou Helena no corredor, prestes a ir embora após seu turno de visita. Senhorita Silva. Beatriz a chamou, sua voz estranhamente fraca. Helena parou. Virando-se lentamente, era a primeira vez que Beatriz a chamava por qualquer nome, além de você ou a filha da faxineira. Sim, dona Beatriz. As 2 mulheres se olharam. Uma representava tudo que a outra nunca seria. Beatriz, com seu poder, dinheiro e controle. Helena, com sua integridade, propósito e amor genuíno. Você vai doar a medula para meu filho?
Beatriz perguntou diretamente. Ainda estou pensando. Helena respondeu com honestidade. A resposta chocou Beatriz. Ela havia assumido que Helena aceitaria imediatamente, ansiosa para provar seu valor ou ganhar favor. Pensando, meu filho está morrendo, eu sei. E estive ao lado dele todos os dias desde que foi internado, segurando a mão dele durante a quimioterapia, limpando seu rosto quando ele vomitava, lendo para ele quando a dor era insuportável. Onde a senhora estava? A acusação implícita atingiu Beatriz como um tapa. Eu sou a mãe dele. Ser mãe é mais que dar à luz, Helena disse calmamente. É estar presente, é amar sem condições, é proteger sem sufocar. A senhora é mãe biológica dele, mas não sei se é mãe de verdade. Beatriz sentiu lágrimas, que não derramava há décadas, ameaçarem cair. Você não tem o direito de me julgar. Não tenho, mas tenho o direito de decidir o que faço com o meu próprio corpo. E uma doação de medula não é simples. É dolorosa, tem riscos, requer recuperação. Eu pago o que você quiser, Beatriz disse desesperada. 100 mil, 1 milhão, quanto você pedir? Helena a olhou com uma mistura de pena e desgosto. A senhora realmente acha que isso é sobre dinheiro? Que tudo pode ser comprado? Então o que você quer? Um emprego melhor? Uma casa? Eu quero que a senhora pare de tentar comprar as pessoas, Helena interrompeu. Eu vou tomar minha decisão baseada no que é certo, não no que é lucrativo. E, sinceramente, depois de como a senhora tratou minha mãe, depois de como tratou a mim, preciso pensar muito se quero fazer isso. Você deixaria meu filho morrer por vingança? Não, deixaria ele morrer se decidisse que sua família não merece o sacrifício que vou fazer. Há uma diferença. Com isso, Helena saiu, deixando Beatriz sozinha com o peso de suas próprias ações. Dentro do quarto, Gabriel havia escutado tudo. Quando sua mãe entrou, ele estava olhando pela janela, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Ela tem razão, ele disse sem olhar para Beatriz. Você me ensinou que as pessoas são transações, que tudo tem um preço. E agora está descobrindo que as coisas mais importantes da vida não podem ser compradas. Gabriel, eu a amo, mãe. Amo Helena de uma forma que nunca pensei ser possível. E se ela decidir não doar, eu vou respeitar essa decisão. Porque respeitar as escolhas de alguém é parte do amor verdadeiro. Beatriz se sentou pesadamente na cadeira ao lado da cama. Eu estava tentando te proteger. De quê? De ser feliz? De ser humano? De sofrer como eu sofri, Beatriz respondeu. E pela primeira vez em décadas, baixou sua guarda completamente. Eu amei seu pai com tudo que tinha. Vim de uma família pobre, trabalhava como secretária quando o conheci. Ele me prometeu que o amor era suficiente. Gabriel olhou para a mãe, vendo-a vulnerável pela primeira vez na vida. Mas não foi suficiente. Ela continuou. A família dele me desprezou. Os amigos dele me humilharam. Eu tive que me tornar dura, implacável, cruel, para sobreviver nesse mundo. E jurei que nunca deixaria meus filhos passarem pelo que passei. Então você nos transformou em monstros para que não fôssemos vítimas, Gabriel disse suavemente. Mas no processo, esqueceu de nos ensinar a ser humanos. No apartamento simples da periferia, Dona Lúcia segurava as mãos de Helena enquanto a filha chorava. Eu quero salvar ele, mãe. Eu amo o Gabriel. Mas aquela família, o que eles fizeram com você, comigo? Filha, Dona Lúcia disse gentilmente, você não está doando para a família. Está doando para o homem que ama. E tem que decidir se o amor que sente é maior que a mágoa que carrega. Mas é justo. Eles nos humilharam por anos. Justiça e amor raramente andam juntos, minha filha. Se você esperar que o mundo seja justo antes de fazer o que é certo, vai esperar para sempre. Helena limpou as lágrimas. Você não está com raiva de mim por considerar doar para eles? Estou orgulhosa de você por ter um coração tão grande que consegue considerar salvar alguém mesmo depois de tudo, Dona Lúcia respondeu. Seja qual for sua decisão, vou apoiar. Na manhã seguinte, toda a família Almeida estava reunida no hospital.
Dr. Mendes havia chamado uma reunião para discutir os próximos passos. Precisamos da decisão de Helena em 48 horas, ele explicou. Gabriel precisa fazer mais uma rodada de quimioterapia antes do transplante e o timing é crucial. E se ela recusar? Edmariana perguntou pela primeira vez, mostrando preocupação genuína pelo irmão. Então, procuraremos no registro nacional e internacional. Mas como o perfil HLA dele pode levar meses. E talvez não tenhamos meses. Eduardo, que havia permanecido calado durante a reunião, finalmente falou: eu preciso falar com ela. Uma hora depois, Helena foi chamada para uma sala de reuniões privada no hospital. Esperava encontrar Beatriz novamente, mas foi Eduardo quem a recebeu. O patriarca dos Almeida era um homem imponente, 58 anos, cabelos grisalhos, porte de quem comandou impérios. Mas seus olhos estavam vermelhos de cansaço e preocupação. Senhoritas Helena, obrigado por vir. Senhor Eduardo, ela cumprimentou formalmente. Pode se sentar, por favor? Helena sentou, mantendo a postura defensiva. Eu nunca fui muito presente na vida dos meus filhos, Eduardo começou. Sempre trabalhando, sempre viajando, sempre ocupado construindo um império para deixar para eles. E agora percebo que posso perder meu filho antes mesmo dele herdar qualquer coisa. Senhor Eduardo, se está tentando me convencer... Não estou, ele interrompeu. Na verdade, vim te agradecer. A resposta surpreendeu Helena. Agradecer? Por estar ao lado do Gabriel quando ele mais precisou. Por amá-lo, apesar de como nossa família te tratou. Por considerar salvá-lo mesmo, tendo todos os motivos do mundo para nos odiar. Eduardo fez uma pausa, emoção genuína em sua voz. Eu sei o que minha esposa fez com você e sua mãe. Sei das humilhações, do desprezo, da crueldade. E me envergonho profundamente por nunca ter intervindo, por ter sido cúmplice através do meu silêncio. Porque não fez nada. Porque eu também me tornei um covarde ao longo dos anos, ele admitiu. Aprendi a fechar os olhos para coisas desconfortáveis, a focar apenas nos negócios onde tinha controle. Mas não posso mais fazer isso. Ele pegou um envelope e colocou na mesa entre eles. Isso é uma carta de demissão para sua mãe, com 10 anos de indenização. Ela nunca mais precisa trabalhar naquela casa. Nunca mais precisa passar por aquelas humilhações. Helena abriu o envelope e viu o valor. Era mais dinheiro do que sua mãe ganharia em 20 anos de trabalho. Isso não é para comprar sua doação. Eduardo disse rapidamente. É o mínimo de justiça que devo a uma mulher que serviu nossa família com dignidade por uma década, enquanto nós a tratamos como invisível. Doe ou não, sua mãe recebe isso. Helena sentiu lágrimas se formarem. E se eu não doar? Então procuraremos outra forma. E eu viverei com o arrependimento de ter sido o tipo de homem que permitiu que minha família se tornasse tão cruel que a única pessoa que poderia nos salvar tem motivos para nos odiar. Era a honestidade mais crua que Helena já havia testemunhado. De alguém daquela família. Posso fazer uma pergunta? Ela disse. Claro. O senhor Eduardo ama Gabriel? A pergunta pegou o empresário desprevenido. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Eu não sei se sou capaz de amar da forma que deveria. Minha vida inteira foi sobre construir, conquistar, vencer. Mas se perder meu filho me ensinou alguma coisa, é que nada disso importa se você não tem pessoas para compartilhar. Isso não respondeu minha pergunta. Sim, Eduardo disse finalmente, lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu amo meu filho. E só percebi o quanto quando enfrentei a possibilidade de perdê-lo. Helena assentiu, guardando o envelope. Vou pensar na sua oferta. E na doação, é tudo que posso pedir. Quando Helena saiu, encontrou Rodrigo no corredor. O irmão mais velho de Gabriel, que sempre fora distante e arrogante, estava encostado na parede, claramente esperando por ela. Você também veio me implorar? Helena perguntou cansada. Não, Rodrigo disse. Vim te dizer que se você não doar, eu vou entender. A resposta a surpreendeu. Você vai? Gabriel e eu nunca fomos próximos.
Nossa mãe nos criou competindo, não colaborando. Mas ele é meu irmão, e ver ele assim me fez perceber que desperdicei anos sendo cruel quando poderia ter sido irmão de verdade. Rodrigo respirou fundo. Mas também sei que nós te tratamos horrivelmente. Eu te tratei horrivelmente. Então, se você decidir que não quer fazer isso, não vou culpá-la. E se eu doar? E Helena perguntou. Então vou passar o resto da vida tentando ser o tipo de pessoa que merece um ato de graça tão grande. Helena continuou andando, mas as palavras ficaram com ela. Naquela noite, de volta ao quarto de Gabriel, ela encontrou o namorado sozinho, sem a família por perto pela primeira vez em dias. Oi, ele disse fracamente. A quimioterapia estava cobrando seu preço. Oi, ela respondeu sentando na beirada da cama. Você decidiu? Helena segurou a mão dele. Ainda não. Mas preciso que você saiba uma coisa. O quê? Que não importa o que eu decida, eu te amo. Isso não vai mudar, Gabriel apertou sua mão. Eu sei. E se você decidir não doar, eu vou entender. Minha família não merece seu sacrifício, mas você merece. Não sei. Passei 23 anos sendo privilegiado, arrogante, desperdiçando oportunidades que a maioria das pessoas nunca terá. Talvez isso seja justiça cósmica. Ou talvez, Helena disse, seja uma chance de você se tornar a pessoa que sempre poderia ter sido. Gabriel puxou-a para perto, abraçando-a com a pouca força que tinha. Se eu sobreviver a isso, prometo passar o resto da vida provando que mereço você. E se eu decidir doar, Helena sussurrou, você vai me prometer algo, qualquer coisa, que não vai desperdiçar essa segunda chance, que vai usar sua vida, seu privilégio, seu poder para fazer diferença real no mundo. Prometo. Gabriel disse, e pela primeira vez em semanas, havia esperança em sua voz, mas a decisão de Helena ainda não estava tomada. E o relógio continuava correndo. Você está acompanhando essa jornada emocionante. A história está chegando no momento mais crucial de todos. Se você está sentindo cada emoção junto com esses personagens, deixe seu like agora. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender o verdadeiro significado de amor e sacrifício. E se ainda não está inscrito no canal Amores e Destinos, inscreva-se agora e ative o sininho, porque você não vai querer perder o desfecho emocionante dessa história. As 48 horas que Dr. Mendes havia dado como prazo estavam chegando ao fim. Gabriel continuava recebendo quimioterapia, mas seu corpo estava enfraquecendo rapidamente. Cada dia que passava sem o transplante diminuía suas chances de sobrevivência. Helena não havia voltado ao hospital desde a conversa com Eduardo. Estava em casa, no pequeno apartamento que dividia com a mãe, olhando para o envelope, com a carta de demissão e a indenização que Eduardo havia dado para Dona Lúcia. Você precisa decidir, filha, Dona Lúcia disse gentilmente. Não pelo dinheiro, não pela família deles, por você mesma. Como eu decido algo assim, mãe? Se eu doar, estou dizendo que aceito tudo que eles fizeram conosco. Se não doar, um homem inocente morre por causa do orgulho da família dele. Gabriel não é inocente, Dona Lúcia apontou. Ele fez parte desse mundo por 23 anos. Mas ele está tentando mudar. A pergunta é, você acredita nessa mudança? Helena pegou o celular e releu as dezenas de mensagens que Gabriel havia enviado nos últimos dias. Não pedindo que ela doasse, apenas conversando sobre coisas simples. Livros que estava lendo, memórias de infância, sonhos sobre o futuro que poderia nunca ter. A última mensagem dizia apenas, seja qual for sua decisão, obrigado por me ensinar o que realmente importa na vida. Te amo sempre. Helena fechou os olhos e lembrou do primeiro dia em que viu Gabriel de verdade. Não o herdeiro arrogante, mas o homem perdido buscando propósito. Lembrou das conversas no jardim, das risadas compartilhadas, do momento em que ele a defendeu contra a própria família. Eu vou doar, ela disse finalmente. Dona Lúcia abraçou a filha, lágrimas escorrendo por seu rosto. Tenho tanto orgulho de você, mas com uma condição. Helena acrescentou com determinação nos olhos.
30 minutos depois, Helena entrava no hospital e pedia para falar com toda a família Almeida. Beatriz, Eduardo, Rodrigo, Mariana e Gabriel, todos foram reunidos na sala de reuniões. Eu vou doar a medula, Helena anunciou sem preâmbulos. O alívio que inundou a sala foi palpável. Gabriel começou a chorar abertamente. Beatriz fechou os olhos, sussurrando uma oração silenciosa. Mas Helena continuou, sua voz firme. Tenho condições. O silêncio voltou, tenso. Que tipo de condições? Beatriz perguntou, suspeitando que finalmente chegara a negociação financeira. Primeira condição. Minha mãe recebe a carta de demissão e indenização que Sr. Eduardo ofereceu, independente do resultado do transplante. Aceito, Eduardo disse imediatamente. Segunda condição, após a recuperação de Gabriel, se ele sobreviver, quero que a família Almeida crie uma fundação para ajudar famílias de pacientes com câncer que não têm recursos. Quero que parte da fortuna de vocês vá para pessoas que realmente precisam. Mariana começou a protestar, mas Eduardo a silenciou com um olhar. Aceito. Que mais? Terceira condição, Dona Beatriz. Helena olhou diretamente para a matriarca. Quero que a senhora peça desculpas formalmente para minha mãe, na frente de todos, por cada humilhação, cada momento de desprezo, cada vez que a tratou como menos humana. Beatriz ficou aliviada. Pedir desculpas publicamente ia contra tudo que ela era, tudo que havia construído. Helena, Gabriel começou, mas ela o interrompeu. Não, Gabriel. Se eu vou dar um pedaço de mim para salvar sua vida, sua família precisa dar algo também. E o que eu quero não é dinheiro, é dignidade para minha mãe. Todos os olhos se voltaram para Beatriz. A sala estava em silêncio absoluto. Aceito, Beatriz disse finalmente, sua voz mal saindo. Última condição, Helena disse, olhando para Gabriel. Você vai se casar comigo. Não agora, não enquanto está doente, mas quando se recuperar, quando estiver forte novamente, quero que oficialize que somos uma família de verdade. Gabriel sorriu através das lágrimas. Isso não é uma condição, é um sonho. Então está decidido, Helena disse. Dr. Mendes pode agendar o procedimento. Após a reunião, quando todos haviam saído, menos Gabriel e Helena, ele a puxou para perto. Você não precisava fazer isso. Ele sussurrou. Eu sei, mas eu quis, porque te amo. E porque acredito que você pode usar essa segunda chance para fazer diferença real no mundo. Vou fazer, ele prometeu. Vou passar o resto da vida provando que mereço você. Você não precisa merecer amor, Gabriel. Só precisa aceitá-lo. No corredor, Beatriz estava encostada na parede, processando tudo. Eduardo se aproximou da esposa pela primeira vez em anos, de forma genuinamente íntima. Você fez a coisa certa, ele disse. Eu não tive escolha, ela respondeu amargamente. Sempre temos escolha. Você poderia ter recusado e deixar meu filho morrer? Que tipo de mãe seria? Uma como você foi durante todos esses anos, controladora, mas ausente no que realmente importa. Hoje você deu o primeiro passo para mudar isso. Beatriz olhou para o marido. Quando foi que nos tornamos estranhos? Quando paramos de priorizar o que construímos juntos e começamos a priorizar o que construímos individualmente. No dia seguinte, conforme prometido, Beatriz pediu desculpas para Dona Lúcia. Foi na presença de toda a família, funcionários do hospital e alguns amigos que Helena havia convidado especificamente para testemunhar. Lúcia. Beatriz começou, cada palavra sendo arrancada dela com dificuldade. Durante 10 anos você trabalhou na minha casa com dedicação e honestidade. E durante 10 anos eu te tratei com desprezo e crueldade. Eu te humilhei, te desrespeitei e te fiz sentir menos que humana. Dona Lúcia estava chorando silenciosamente. Não tenho desculpa para meu comportamento. Não tenho justificativa. Apenas arrependimento profundo. E peço do fundo do coração seu perdão. Beatriz estava tremendo, lágrimas escorrendo por seu rosto.
o que seus filhos nunca haviam visto na vida. Dona Lúcia se aproximou e, para surpresa de todos, abraçou Beatriz. Eu a perdoo. Ela disse simplesmente, porque guardar mágoa só envenena quem guarda. Foi o momento de maior humanidade que aquela família havia testemunhado em décadas. Mariana, que assistia de longe, sentiu algo quebrar dentro dela. A armadura de crueldade que havia construído começava a rachar. Os preparativos para o transplante começaram imediatamente. Helena precisaria passar por um procedimento para extrair células-tronco da medula óssea. Seria feito sob anestesia, mas ainda assim doloroso e com riscos. Você tem certeza? E Dr. Mendes perguntou pela última vez antes do procedimento. Absoluta. Helena respondeu. Gabriel estava no quarto ao lado, já preparado para receber o transplante assim que a medula de Helena fosse extraída e processada. Vai dar tudo certo, Dona Lúcia disse segurando a mão da filha. Eu sei que vai. Mãe, se algo der errado, não vai dar, Dona Lúcia interrompeu firmemente. Você é forte. Sempre foi e está fazendo isso por amor. O universo não deixa que atos de amor verdadeiro terminam em tragédia. Helena sorriu. Você sempre foi otimista e você sempre foi meu milagre. Enquanto Helena era levada para o centro cirúrgico, toda a família Almeida aguardava na sala de espera. Pela primeira vez, não estavam competindo, não estavam medindo forças. Estavam unidos por algo maior que eles mesmos. Eu nunca te disse isso. Rodrigo falou para Gabriel, que estava sendo preparado para receber o transplante. Mas eu sempre tive inveja de você. Inveja? De quê? De ser o filho do meio. De não ser nem o primogênito com toda a pressão, nem a caçula mimada. Você tinha uma liberdade que eu nunca tive. Mas você desperdiçou competindo comigo ao invés de ser meu irmão, Gabriel disse honestamente. Eu sei. E se você sobreviver a isso, quando você sobreviver a isso, quero ser o irmão que deveria ter sido desde o início. Mariana, sentada no canto, também se aproximou. Eu fui horrível com Helena, ela admitiu. Fui cruel, arrogante, desumana. E agora ela está lá, dando um pedaço dela mesma para salvar você. Para salvar nossa família. Por que você era assim? Gabriel perguntou, porque era o único jeito que sabia chamar a atenção. Mamãe sempre te via como o herdeiro, Rodrigo como o problemático. Eu era apenas a decoração. Então me tornei a mais cruel de todos, para pelo menos ser notada. Gabriel segurou a mão da irmã. Quando eu sair daqui, vamos começar de novo. Todos nós. 3 horas depois, Dr. Mendes saiu do centro cirúrgico com notícias. O procedimento foi bem sucedido. Conseguimos extrair células-tronco suficientes de Helena. Ela está se recuperando bem. O alívio foi generalizado. E agora? Beatriz perguntou. Agora começamos o transplante em Gabriel. Vamos infundir as células-tronco na corrente sanguínea dele. Elas vão viajar até a medula óssea e esperamos começar a produzir células sanguíneas saudáveis. Quanto tempo até sabermos se funcionou? Dias, talvez semanas. Gabriel ficará em isolamento total para evitar infecções enquanto o sistema imunológico dele se reconstrói. Será um processo longo e difícil, mas há esperança, Eduardo disse. Sim, Dr. Mendes concordou. Há esperança. Naquela noite, enquanto Gabriel recebia as células-tronco de Helena e ela se recuperava da cirurgia em outro quarto, algo mudou na família Almeida. Não foi uma transformação instantânea ou mágica. Foi o primeiro passo de uma longa jornada de mudança. Beatriz visitou Helena em seu quarto de recuperação. A moça estava dormindo, pálida, mas em paz. Obrigada, Beatriz sussurrou. Não apenas por salvar meu filho, mas por nos ensinar o que realmente significa ser humano. E pela primeira vez em décadas, Beatriz Almeida sentiu algo que havia enterrado profundamente. Gratidão genuína por alguém que ela uma vez considerou inferior. O universo tinha um senso de justiça poético, mas a história ainda não havia terminado. A recuperação seria longa.
cheia de desafios e revelações que nenhum deles esperava. As 3 semanas seguintes ao transplante foram as mais longas da vida de todos os envolvidos. Gabriel ficou em isolamento completo, um quarto esterilizado onde nem mesmo a família podia entrar sem equipamento de proteção total. Seu sistema imunológico estava zerado, completamente vulnerável. Um simples resfriado poderia matá-lo. Cada dia era uma batalha entre as células-tronco de Helena, tentando criar um novo sistema imunológico, e o corpo de Gabriel resistindo ou aceitando essa mudança. Helena se recuperou rapidamente do procedimento, mas não podia ver Gabriel. As regras do isolamento eram absolutas. Então ela escrevia cartas, uma por dia, que eram esterilizadas e entregues a ele. Dia 1 pós-transplante. Hoje acordei sabendo que um pedaço de mim está dentro de você, lutando para te manter vivo. É a sensação mais estranha e bonita do mundo. Estou torcendo por nós dois. Com amor, H. Dia 7. Os médicos dizem que você está reagindo bem. Seu corpo está aceitando minhas células. É como se finalmente o universo concordasse que pertencemos juntos. Continue lutando, meu amor. Dia 14. Hoje tive um pesadelo que você não sobrevivia. Acordei chorando e minha mãe me lembrou que medos são apenas pensamentos, não profecias. Você vai vencer isso. Nós vamos vencer isso. Gabriel guardava cada carta, relendo-as nos momentos mais difíceis, quando a febre voltava, quando as náuseas eram insuportáveis, quando a solidão do isolamento ameaçava quebrar seu espírito. E ele também escrevia de volta. Helena, meu amor, cada dia aqui é uma luta, mas penso em você e encontro razão para continuar. Você me deu mais que medula óssea, me deu propósito, me deu esperança, me deu um futuro para lutar. Te amo mais do que palavras podem expressar. No 21º dia, o Dr. Mendes entrou no quarto de Gabriel com um sorriso que não conseguia esconder. As últimas análises mostraram que suas células sanguíneas estão se regenerando perfeitamente. A medula de Helena pegou. Você está produzindo células brancas, células vermelhas, plaquetas, tudo funcionando. Gabriel fechou os olhos, lágrimas de alívio escorrendo. Eu vou sobreviver? Ainda há um longo caminho pela frente. Semanas de recuperação, acompanhamento constante, risco de complicações. Mas sim, Gabriel, você vai sobreviver. Quando a notícia chegou à família, a reação foi explosiva. Beatriz desmoronou chorando nos braços de Eduardo. Rodrigo e Mariana se abraçaram pela primeira vez em anos. E Helena, que estava na sala de espera, simplesmente sorriu, um sorriso tranquilo de quem sempre soube que o amor venceria. 2 semanas depois, Gabriel finalmente saiu do isolamento. Ainda fraco, ainda careca da quimioterapia, ainda precisando de cuidados constantes, mas vivo. A primeira pessoa que viu quando saiu do quarto esterilizado foi Helena, esperando no corredor com flores silvestres que havia colhido no caminho para o hospital. Eles se abraçaram e foi como se o mundo inteiro desaparecesse ao redor. Não importava o hospital, os médicos, a família observando. Era apenas eles dois e a segunda chance que o destino havia dado. Você salvou minha vida, Gabriel sussurrou. Você salvou a minha também, Helena respondeu. Me mostrou que amor verdadeiro pode existir mesmo nos lugares mais improváveis. 3 meses depois, Gabriel teve alta definitiva do hospital. Sua recuperação foi classificada como excepcional pelos médicos. O cabelo estava começando a crescer de volta, a força retornando aos músculos, a cor voltando ao rosto, mas a verdadeira transformação não estava apenas no corpo de Gabriel. Estava em toda a família Almeida. Beatriz havia começado terapia, algo que nunca imaginara fazer. Pela primeira vez em décadas, estava confrontando os traumas que a haviam tornado a mulher dura e controladora que sempre foi. Eu construí muros tão altos ao meu redor, ela disse numa sessão, que esqueci como é sentir o sol. Eduardo, que sempre fugira para o trabalho,
vendeu 40% de suas ações da empresa e passou a trabalhar meio período. Queria conhecer os filhos que havia negligenciado por décadas. Rodrigo usou parte de sua herança para criar um programa de bolsas de estudo para jovens de comunidades carentes. Eu estou tentando compensar anos de privilégio desperdiçado, ele explicou. Mariana se voluntariou num hospital oncológico infantil. Ver crianças lutando contra o câncer com coragem que ela nunca teve, a humilhou e inspirou em medidas iguais. E fiel à promessa, a Fundação Almeida para Apoio a Pacientes Oncológicos foi criada, com Helena como diretora executiva. Eles ajudavam famílias com transporte, medicamentos, apoio psicológico, tudo que a família havia aprendido ser essencial durante a jornada de Gabriel. Minha mãe sempre disse que cada crise é uma oportunidade para crescer. Helena disse durante a inauguração da fundação: a crise de Gabriel nos forçou a todos crescer de formas que nunca imaginamos. 6 meses após o transplante, numa tarde de primavera, Gabriel organizou um piquenique no mesmo jardim onde havia conhecido Helena anos atrás, o jardim da mansão Almeida, onde ela costumava se sentar esperando a mãe terminar o trabalho. Por que aqui? E Helena perguntou intrigada. Porque foi aqui que minha vida realmente começou, Gabriel respondeu. Quando vi uma moça lendo um livro na sombra de uma árvore e decidi que queria conhecer alguém que vivia em um mundo diferente do meu. Ele se ajoelhou na grama, no mesmo local onde haviam conversado pela primeira vez. Helena Silva. Você me ensinou o que significa ser humano. Me mostrou que riqueza não se mede em dinheiro, mas em caráter. Me deu não apenas medula óssea, mas um coração novo. Quer se casar comigo? Helena fingiu pensar. Você lembra que isso já era uma das minhas condições para doar, certo? Gabriel riu. Sim, mas agora estou perguntando por amor, não por obrigação. Então sim, 1000 vezes sim. O casamento aconteceu 3 meses depois, numa cerimônia que chocou a alta sociedade de São Paulo. Não foi no clube mais exclusivo da cidade, mas numa igreja simples da periferia. A mesma igreja onde Dona Lúcia havia batizado Helena Beatriz, que anos atrás teria morrido de vergonha de aparecer em tal local. Estava na primeira fila, chorando de alegria genuína. Eduardo, que nunca havia pisado numa comunidade pobre, serviu como padrinho ao lado de Rodrigo. Mariana foi madrinha de Helena, usando um vestido simples, ao invés dos designs de grife que costumava exibir. Quem diria? Mariana sussurrou para Helena antes da cerimônia que a moça que desprezei se tornaria minha irmã favorita. Eu sou sua única irmã, Helena riu. Exatamente. O que torna ainda mais especial. Dona Lúcia chorava copiosamente, orgulhosa da filha que havia criado sozinha, que havia se tornado enfermeira, que havia salvado uma vida e que agora estava se casando por amor verdadeiro. Quando Gabriel e Helena trocaram votos, não foram palavras decoradas ou tradicionais. Eu prometo, Gabriel disse, usar cada dia da vida que você me deu para fazer diferença no mundo. Prometo nunca esquecer de onde vim, mas também nunca esquecer para onde você me levou. Prometo te amar não apesar de nossas diferenças, mas por causa delas. Eu prometo, Helena respondeu. Te lembrar todos os dias que você é mais que seu sobrenome, mais que sua conta bancária, mais que as expectativas que colocaram sobre você. Prometo ser sua parceira em tudo, nos sucessos e nas falhas, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Porque já experimentamos ambos os lados e escolhemos ficar juntos. A festa foi uma mistura impossível de mundos. Executivos de empresas bilionárias dançando ao lado de enfermeiras do hospital municipal, moradores da periferia conversando com socialites, crianças de todos os estratos sociais correndo juntas pelo salão. Era o mundo que Gabriel e Helena estavam construindo juntos, onde as divisões artificiais criadas pela sociedade começavam a se dissolver. 2 anos depois do casamento, Helena se formou em enfermagem com louvor e começou a trabalhar na fundação em tempo integral.
coordenando programas de apoio. Gabriel assumiu um cargo na empresa familiar, mas com uma visão completamente diferente de negócios, focando em sustentabilidade, responsabilidade social, tratamento digno de funcionários. Os acionistas estão reclamando que você está priorizando pessoas sobre lucros. Beatriz comentou numa reunião. Bom, Gabriel respondeu, porque as pessoas são o único lucro que realmente importa. E, surpreendentemente, a abordagem funcionou. A empresa não apenas manteve seus lucros, mas ganhou reconhecimento internacional por suas práticas éticas. Em seu terceiro aniversário de casamento, Helena tinha uma notícia para dar a Gabriel. Lembra quando você disse que eu te dei uma nova vida? Ela perguntou. Claro, todos os dias agradeço por isso. Bem, estou prestes a dar mais uma vida à nossa família. Estou grávida. Gabriel a pegou nos braços, girando-a pelo quarto, rindo e chorando ao mesmo tempo. Nós vamos ser pais. Vamos. E vamos fazer muito melhor que nossos pais fizeram conosco. 9 meses depois, nasceu Sofia Almeida Silva, um nome que combinava ambas as famílias, ambos os mundos, ambas as histórias. Quando Beatriz segurou a neta pela primeira vez, algo quebrou definitivamente dentro dela. Olhou para aquele bebê, produto do amor entre seu filho e a filha da faxineira que ela havia desprezado, e viu não classes sociais ou divisões, mas apenas uma criança perfeita que merecia um mundo melhor. Eu sinto muito, ela disse para Helena, segurando Sofia, por todas as vezes que fui cruel com você, com sua mãe. Vocês duas são mais família para mim agora do que muitos parentes de sangue jamais foram. Beatriz, Helena disse gentilmente. Elas já haviam evoluído para primeiro nome. Família não é sobre sangue ou dinheiro. É sobre quem escolhe ficar, quem escolhe amar, quem escolhe perdoar. Você me perdoou? Perdoei no momento em que você pediu desculpas para minha mãe. Porque perdão não é sobre esquecer o que aconteceu. É sobre não deixar que o passado envenene o futuro. 5 anos após o transplante, Gabriel fez seu último exame de acompanhamento. Dr. Mendes sorriu ao ver os resultados. Oficialmente, você está curado. Sem sinais de leucemia, sistema imunológico funcionando perfeitamente. É um dos casos mais bem-sucedidos que já vi. Naquela noite, a família inteira se reuniu para celebrar. Não apenas a cura de Gabriel, mas tudo o que haviam se tornado. Quero fazer um brinde, Eduardo disse, levantando-se. A Helena, que salvou não apenas meu filho, mas minha família inteira. Você nos mostrou que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas em quem amamos. E a Gabriel. Rodrigo acrescentou, que teve coragem de ser diferente, de escolher amor ao invés de tradição, de transformar uma tragédia em oportunidade de crescimento. A dona Lúcia. Mariana disse que criou a mulher mais extraordinária que conheci e que nos ensinou através do exemplo o que significa dignidade verdadeira. E a todos nós. Beatriz finalizou, sua voz carregada de emoção. Que aprendemos que nunca é tarde para mudar, para crescer, para escolher ser melhores do que fomos. Sofia, agora com 2 anos, levantou sua caneca de suco. Brinda! Ela gritou, sem entender nada, mas feliz de participar. Todos riram, brindaram, e naquele momento, a mansão Almeida, que uma vez fora fria e vazia apesar de seu luxo, estava finalmente cheia do único luxo que realmente importava: amor. 10 anos depois, Gabriel Almeida Silva, aos 38 anos, era considerado um dos empresários mais inovadores do país, mas não por sua conta bancária, por sua visão de negócios como ferramenta de transformação social. Helena Almeida Silva, aos 37 anos, havia expandido a Fundação Almeida para 10 estados, ajudando milhares de famílias lidando com câncer. Sofia, aos 12 anos, já dizia que queria ser médica para ajudar pessoas, como o papai foi ajudado. Beatriz, aos 67 anos, passava os dias sendo avó presente e trabalhando como voluntária na fundação, usando sua experiência empresarial para o bem.
Eduardo havia se aposentado completamente e descoberto paixão por pintura. Algo que nunca soube que tinha porque nunca havia parado tempo suficiente para descobrir. Rodrigo dirigia um programa de inserção profissional para jovens de comunidades carentes. Mariana havia se tornado psicóloga, especializando-se em ajudar famílias a se comunicarem melhor, talvez tentando consertar em outras famílias o que quase destruiu a dela. E Dona Lúcia, aos 60 anos, finalmente aposentada e morando numa casa confortável, comprada com a indenização, passava os dias cuidando dos netos e plantando o jardim que sempre sonhou ter. Numa tarde de domingo, toda a família se reuniu no jardim da antiga mansão Almeida, agora transformada em centro de convivência da fundação. Sabe, Gabriel disse para Helena, enquanto observavam Sofia brincar. Às vezes, ainda não acredito que tudo isso começou porque eu estava curioso sobre uma moça lendo um livro no jardim. E às vezes, Helena respondeu, ainda não acredito que doei medula para alguém de uma família que me desprezava. Você se arrepende? Nem um segundo. Porque o amor sempre vale o risco. Sempre valeu a dor. Sempre valeu a luta. Gabriel a puxou para perto. Obrigado por me salvar. Obrigado por valer a pena ser salvo. E ali, no jardim onde tudo começou, cercados por uma família que havia aprendido da forma mais difícil o que realmente importava. Eles se beijaram, dois mundos que haviam se tornado um, duas histórias que haviam se entrelaçado, duas vidas que a leucemia quase separou, mas o amor manteve unidas. Porque no final, essa não era uma história sobre doença ou dinheiro, sobre ricos ou pobres. Era uma história sobre o que todos nós esquecemos às vezes, que somos todos humanos, todos vulneráveis, todos precisando de amor e conexão, e que às vezes as maiores transformações vêm das crises mais devastadoras, as lições mais importantes, das dores mais profundas e o amor mais verdadeiro dos lugares mais improváveis. Esta história tocou seu coração. Você derramou lágrimas junto com essa família que aprendeu o verdadeiro significado de amor e sacrifício. Deixe seu like. Se você acredita que o amor verdadeiro supera qualquer barreira social, qualquer diferença de classe, qualquer obstáculo que o mundo coloca no caminho, comente qual foi o momento que mais te emocionou. Foi quando Helena decidiu doar? Quando Beatriz pediu desculpas? Quando Gabriel se recuperou? Queremos saber o que você sentiu. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa acreditar em segundas chances, em transformação, em que nunca é tarde para mudar e ser melhor. E se ainda não está inscrito no canal Amores e Destinos, inscreva-se agora e ative o sininho para mais histórias que vão tocar seu coração, fazer você chorar e, principalmente, fazer você acreditar no poder transformador do amor verdadeiro. Obrigado por ter assistido até o final. Obrigado por ter chorado, sentido e acreditado junto com nós. Até a próxima história aqui no Amores e Destinos, onde cada história é uma jornada do coração.